E aí, galera, você que está aguardando o início do melhor episódio da semana ou que já está assistindo o melhor episódio da semana, chegou a hora da gente falar dos nossos patrocinadores. É verdade, Marcelo. Ó, tá sentindo o cheirinho? Que cheirinho bom, cara. Delícia. É de que isso aí? Os pães artesanais salgados de quem? Pamela Gaiani. Pamela Gaiani Cozinha Artesanal. Olha, gente, qualidade nos salgados, até doces, bolos. Galera, vocês querem conhecer um pouco mais sobre a cozinha artesanal da Pamela Gaiani? É só entrar no Instagram que vai estar passando aí na nossa tela. Ou faz o que, Marcelo? Onde fica o quiosque da Pamela? Só você vir aqui na nossa igreja, faça uma visita pra gente. Já aproveita e já conhece a estrutura da nossa igreja, participa de um culto com a gente. Então aqui na nossa igreja você encontra o quiosque da Pamela Gaiani. Divino Donuts. Você que precisa dar aí um upgrade na sua festa, ou no seu casamento, no seu evento, você precisa conhecer esses donuts maravilhosos. Você já conhece a torre de donuts deles? Entra lá no Instagram que você vai ver a coisa mais linda que é, né, Wesley? Beleza, e você também que quer conhecer um pouco mais, como eu falei lá, né, dos donuts, é só entrar aí no Instagram deles, você vai ter todas as informações sobre a sua festa, evento, principalmente casamentos. É o carro-chefe, né, Marcelo? Carro-chefe. Casamento é uma coisa de excelência. Mas você quer dar uma lembrancinha também para os seus convidados, fazer uma encomenda maior, só entrar em contato com a galera de Divino Donuts e você vai ter todas as informações. JB Bolos e Doces, falando também de casamento, eventos e aniversários, bolos decorativos, bolos para café da tarde, salgados. Ó, uma coisa também de excelência, JB Bolos e Doces. Você também encontra lá no Instagram, na descrição dos nossos vídeos, e você também terá todas as informações. Eleve o nível da sua festa, do seu evento. Divino Donuts e JB Bolos. Pensou em projetos de engenharia de qualidade? É isso, chama Samarins. Samarins é uma empresa especializada em engenharia e também em projetos na área de engenharia civil. Então é isso, uma empresa referência na cidade, Samarins. E para complementar a sua obra, o seu projeto de engenharia, Comese EPIs e Ferramentas. Lá você encontra tudo para a sua obra, para a segurança dos seus funcionários, é na Comese EPIs e Ferramentas. Aparelhos também, ferramentas, maquinário. Ó, galera, faz uma visita na Comese, próxima rodoviária de Itaguaí, e você vai ter um serviço de excelência. Ou acesse o site ou o Instagram também, tanto da Samarins quanto da Comese, beleza? Quer renovar, incluir categoria e a primeira habilitação é onde, Marcelo? É na Autoescola Porto Seguro, Wesley. A melhor de Itaguaí e da região. Só na Porto Seguro você tem um ótimo atendimento e o melhor preço do mercado. Pensando em comprar um veículo ou uma moto de qualidade? ME Veículos, referência na cidade em seminovos. Pare de passar aperto com esse caidinho. Troque de carro ou moto na ME Veículos. No Instagram da ME Veículos você tem os melhores preços e o melhor atendimento. Só entrar em contato com eles aí que você vai ver por que são a referência na nossa cidade. Passe lá e aproveite a oportunidade. Excelência no mercado de pescados. Peixaria do Jaú, no centro de Muriqui, uma referência na cidade e na nossa região. É isso, irmão. Variedade de peixes, camarões, fruto do mar, você encontra lá na Peixaria do Jaú. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Chosen Cast. Uma alegria estar aqui mais uma vez, né, nessa mesa especial. Tenho certeza que vai ser mais um episódio, né, que vai abençoar as nossas vidas. Estamos animados e felizes com esse novo ano, 2026, e a temporada do Chosen Cast, ela já começou a todo vapor. Prepara aí que tem muita novidade para esse ano. Então, nos ajude já compartilhando o link do Chosen Cast. Joga lá no grupo da família, grupo dos amigos. Nos ajude a compartilhar
esse conteúdo que tem sido tão relevante para as nossas vidas, e eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Você é muito bem-vindo aqui ao Chosencast. Fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero aqui lembrar, se você ainda não segue as redes sociais da nossa igreja, vai lá no Instagram, dá essa força lá. Instagram Vila Sede, Vila Piranema, Vila Piraí, Vila Portugal, Vila Taquarituba. Dá uma força lá, segue, né? Também compartilhe. Tem as postagens super atualizadas ali das programações da nossa igreja, tudo que tem acontecido você consegue acompanhar lá. E também no canal no YouTube, né, da nossa igreja, com todas as programações. Nosso canal, inclusive, que você encontra lá os episódios anteriores do Chosencast. Então você consegue lá relembrar algum episódio ou algum que você perdeu. Você consegue lá ter acesso a todos a lista, né, dos episódios. E é isso, gente. Programa de Adoção Missionária. É isso, o PAM. Se você ainda não conhece esse programa, ele tem abençoado a vida de diversos missionários que a nossa igreja tem enviado e tem abençoado ao redor do Brasil e ao redor do mundo. É isso mesmo, temos missionários espalhados por vários lugares e esse programa, a finalidade dele é de abençoar essas vidas, né? Então, se você deseja fazer alguma doação, tá aí na descrição do vídeo, você também pode fazer a sua contribuição. Eu tenho certeza que vai ser, né, vai abençoar a vida de um missionário. Mentoria entre terra e céu. Você já entrou lá e você já visitou, já experimentou esse conteúdo maravilhoso, super relevante, Entre Terra e Céu. Também tem o Instagram, você pode acompanhar um material que tem sido preparado e desenvolvido para líderes, para pastores, você que pensa, né, em assumir algum ministério na sua igreja local, você que já está desempenhando algum papel, alguma função na sua igreja, te recomendo Entre Terra e Céu, um material que tem sido preparado, né, diretamente do coração de Deus, um conteúdo maravilhoso que vai te capacitar, que vai trazer um alinhamento, um amadurecimento espiritual. Então vai lá, confira. É isso, meu povo. Estamos aqui com mais um Chosencast e eu quero apresentar aqui os nossos convidados, mas antes eu quero dizer algo. Eu quero dizer que Vila é uma só. Vocês vão passar a perceber durante os episódios do Chosencast ao longo dessa temporada que nós vamos ter aqui caras novas. É isso, vamos ter aqui um time totalmente novo, reforços que estão chegando para abençoar a minha vida, a sua vida. Então nós vamos aqui daqui a pouco começar a compartilhar com muitas pessoas que têm participado da Vila, né, em diversas unidades, não só da Vila Sede, mas como eu disse, Vila Piranema. Daqui a pouco vai ter gente de Vila Taquarituba, Vila Portugal, quem sabe, né, daqui a pouco. Então fique por dentro e você vai perceber porque Vila é uma só. E, gente, sem mais delongas, vamos ao nosso papo de hoje. Nós estamos aqui recebendo um casal muito querido, muito especial. E eu quero aqui apresentar o Sandro Amorim e a Sueli Amorim. Sejam bem-vindos ao Chosencast. Espero que vocês se sintam à vontade aqui no nosso meio. E eu quero passar a palavra para vocês agora um pouquinho. Né? Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui. Me sinto muito privilegiada de fazer parte de Vila, né? E Vila é uma só. Embora eu hoje esteja congregando em Vila Piranema, mas é um prazer muito grande estar aqui. Como o Marcelo já disse, meu nome é Sueli Amorim, sou esposa do Sandro, mãe da Mariana, e é isso. Ao decorrer do Chosencast, a gente vai falar mais um pouquinho de como eu cheguei até Vila, como foi a minha conversão, como um pouquinho da gente. É isso. Fala, Sandrão. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui, né? Ainda mais junto com a Sueli aí, que vai estar nos abençoando aí, trazendo um pouco do nosso convívio, um pouco daquilo que a igreja representa para nós, do pouco de
na nossa conversão em células, né? Então é isso. A gente vai falando aos pouquinhos aqui e vai trazendo um pouquinho de nós mesmo para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Muito bom. Eu esqueci de mencionar que Sandro e Sueli são lá da Vila Piranema, como eles falaram Isso. aqui, e são anfitriões de célula. Então, Isso. durante a conversa, a gente vai querer saber Verdade. um pouquinho aí dessas experiências, né? O que tem acontecido ali em Piranema. As notícias que têm chegado pra gente são maravilhosas. Deus tem feito coisas grandes ali. E a gente vai ouvir isso ao longo do nosso bate-papo. Amém. Gente, eu queria começar sabendo um pouquinho da história de vocês. Quem é o Sandro? Quem é a Sueli? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi a história de conversão, como é que foi o encontro com Jesus, né? Em que época vocês eram novinhos, né? Ou tem pouco tempo? Conta pra gente aí, a Vila quer conhecer mais aí desse casal maravilhoso. Bom, eu fui um pouco resistente, né? Eu fui conhecer a Cristo com uns 35 anos, por aí. E Sueli já era da igreja, os pais dela já eram da igreja. E eu, na minha resistência, lá ela ia para a igreja e tal, mas eu não acompanhava. E nisso, ela começou a fazer uns programas lá em casa, levar o pastor lá em casa, e a gente conversando e tal, e eu percebi que eu tinha que traçar um caminho diferente para a minha vida, né? E assim nós fomos para uma outra denominação, ali ficamos por alguns anos, até que eu fui fazer teologia, né? E na Faculdade Batista. E aí que tudo começou. Legal. Aí nós fomos ali na Faculdade Batista, conhecendo um pouquinho mais e fazendo amigos com o pessoal daquela denominação. E ali ficamos durante bastante tempo. Até que a Paulinha apareceu, o Paulinho e Eliandro, casal missionário da Igreja Vila, né? E agora em Piranema. Né, Sueli? Fala um pouquinho mais desse casal abençoado aí da Paulinha e do Eliandro. Pois é, né? Como o Sandro disse, a princípio, ele era bastante resistente, né, quanto ao evangelho. E eu não sou de berço cristão, mas minha mãe se converteu, eu ainda criança, e já conhecia um pouco. E aí, quando nós nos conhecemos, eu frequentava a igreja e ele não queria muito. Aí, um tempo depois, ele se converteu e aí a gente participou de uma denominação, mais ou menos 10 anos, só que eu morava em Itaguaí. Nós morávamos aqui e fomos para Piranema. Aí, um tempo depois, a Paulinha e o Eliandro, né, eles foram morar do lado da minha casa. E aí, nós ficamos um tempo, depois que fomos para Piranema, a gente ficou um tempo afastado da igreja por conta de trabalho do Sandro, os horários não batiam e lá não tinha condução, e para eu vir com Mariana era complicado. Minha filha era muito pequena, né? E aí a gente ficou um pouco afastado. E aí a Paulinha e o Eliandro foram lá um dia, bateram no portão e nos convidou para participar da primeira célula, né? Que a gente viu, que é tudo muito novo para a gente, era muito novo, a gente nunca tinha ouvido falar de igreja em célula, né? Uhum. E aí ela nos convidou e aí nós fomos. Era um grupo bem pequeno. Era um grupo bem pequeno. E aí a história na vila começa aí. E era um grupo pequeno, ainda não tinha a igreja em si, né, implantada lá em Piranema, só tinha aquela célula. E ali daquele pequeno grupo foi crescendo, né? A gente foi pensando no local, até que o pastor descobriu, né? Na verdade, aquele local se apresentou para o nosso pastor, né? A história é bem interessante. E quando a gente percebeu, a gente já estava preparando com todos os preparativos lá para a inauguração, né? Para começar a congregar naquele espaço. Então vocês começaram na célula nós somos antes da implantação da igreja em Piranema, exatamente. Inauguração. Legal, então vocês estão desde o início do trabalho, né? E ali a gente, naquela célula também, a gente descobriu muitas coisas, a gente foi muito abençoado naquele lugar. Ali os irmãos nos receberam também de uma forma assim, muito carinhosa, eles foram muito acolhedores. Isso tudo moveu o nosso coração. Eu ia fazer essa pergunta. Em que momento ali vocês perceberam que
esse lugar é a nossa casa. Achamos aqui um lugar, né? Veio aquela paz no coração e é aqui que nós queremos ficar, criar raízes. Foi em que momento ali? Então, Marcelo, o Sandro vai falar um pouquinho melhor a respeito, porque foi ele que viveu, né? Mas nesse período em que a Paulinha foi lá e o Eliandro, né, nos convidar para a célula, aí eu acho, se não me engano, na segunda semana ou na terceira, não lembro exatamente, o Sandro teve um problema de saúde e acabou indo parar no CTI. E aí eu quero que ele conte essa experiência, porque... Essa experiência foi uma das mais difíceis, se não a mais difícil. Rapaz. Nós descobrimos ali uma ponte miocárdica, né? Isso depois de muitos exames, eu fui parar no CTI. E a notícia que vinha de fora, depois que você entra ali no CTI, o negócio fica tudo muito mais difícil, né? Você já não tem contato com ninguém e tal. Mas a notícia que chegava a mim é que a célula estava orando. E isso, para mim, trazia um conforto muito grande, saber que agora tinha pessoas que oravam. Uma família pela ali minha, uma grande família, né? A célula, ela nos recebeu assim, realmente com um pessoal muito acolhedor. O pessoal nos fez realmente fazer parte de uma grande família. E isso não daquela parte, mas uma maneira muito mais profunda. Você percebeu o cuidado, até hoje você percebe o cuidado na íntegra das pessoas, em todos os momentos difíceis, tem sempre alguém lá do lado querendo saber como é que você está. Sim. E isso aconteceu lá nesse momento difícil. Eu pude contar com pessoas em oração, pessoas que faziam visita à Sueli lá para saber como é que estavam, para ver se precisava de alguma coisa. E isso para mim foi muito importante lá, me deixou muito em paz. E para minha surpresa, depois de muitos exames, já se falavam em cirurgia, em colocação de como é que é o nome daquele? Stents, né? E para minha surpresa, um belo dia o doutor chegou e falou: olha, você vai para casa hoje, que a gente já descobriu que é só uma pontezinha, você vai tomar um remédio, vai ficar em casa. Eu falei, Jesus! Rapaz! a oração do justo tem... E assim a gente foi. Né? E depois disso, rapaz, quantas coisas aconteceram assim que a gente vê a mão de Deus. Né? Teve a conversão da minha filha, que a gente trabalhou tanto, pedindo tanto a Deus para que isso acontecesse, mas lá na célula aconteceu. A Mariana aceitou a Jesus Cristo lá, fez o batismo, né? E logo depois veio o noivo, que também é da igreja. Eu falei, rapaz, mas uma sessão de coisas uma assim. Sequência não, só bênção. Graças a Deus, o Senhor tem sido muito cuidadoso conosco, tem nos abençoado assim de maneira tremenda, né, mãe? Graças a Deus. Vocês falavam do cuidado da célula. Essa semana eu estava falando isso lá na minha célula e eu falei, gente, esse lugar aqui, esse ambiente, ele precisa ser esse ambiente de cuidado, a gente precisa compartilhar com os outros. É muito não só importante. Momentos de alegria, mas também os momentos de dificuldade. Difíceis. Para que a gente, né, juntos ali, a gente consiga avançar e orar um pelos outros. Então, é muito importante, né? Quem não vive célula não consegue, às vezes, ter essa dimensão. E eu queria reforçar a isso dinâmica, né, da igreja ganha uma proporção muito grande. A célula, ela é um ambiente menor, mas em contrapartida você tem um amparo, porque, por exemplo, o Sandro não estava em casa, estava no CTI, eu sozinha em casa com a minha filha, mas mesmo assim eu me sentia amparada. A célula, o tempo todo, o nosso líder, os anfitriões, eles estavam o tempo todo me mandando mensagem, querendo saber, o pastor, né, querendo saber se estava tudo bem, se eu estava precisando de algo. Então, para mim, foi muito importante. Isso é bom demais. A gente viveu essa experiência, né? Enquanto eu falava isso, aí a gente teve um momento de oração e aí uma das integrantes da nossa célula, ela colocou uma situação de saúde da filha, que ela precisava de uma resposta, ela estava aguardando um atendimento. E no dia seguinte, pela manhã, ela já compartilhou lá no grupo da célula que a resposta veio de forma positiva, ela conseguiu aquele atendimento que eles estavam guardando já há algum tempo e, sabe, glorificando a Deus por isso e colocando ali, né, obrigado por terem orado junto com a gente, terem vivido essa causa junto com a gente. Então isso é maravilhoso. Só quem vive célula, né, pode experimentar isso. Então já quero
desde já, reforçar e fazer essa super indicação para você que está aí, talvez em casa, no seu trabalho, ouvindo a gente, está aí dirigindo aí, está ouvindo no carro. Se você ainda não está inserido em uma célula da nossa igreja, você já vem nos cultos, né? Já participa de alguma forma, mas você ainda não se encaixou em uma célula. Meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo. Também Procure acho. logo uma célula, Às né? quintas-feiras em Vila Piranema, lá na minha casa, você Olha aí. super convidado. Olha aí, convite. Pode. Número 14. Anota Tá aí. feito o convite. adota aí. Fica o convite. Eu vou Pensa numa repetir. célula top, lá que eu vejo as Isso. fotos lá, essa célula tá bombando. Vou repetir o endereço. Rua Porto, número 14, Piranema. Isso aí. Quinta-feira, 19h30. Contamos com você. Rapaz, eu sou de Piranema também, acho que eu vou tô lá. sabendo. Opa, vai ser super Vou aparecer bem-vindo. lá, hein? Mas o negócio é tão bacana, Marcelinho, que agora por exemplo, a gente vira e mexe, essa família é tão especial que vira e mexe a gente se junta para fazer eventos. A gente faz um almoço junto, a gente passa o ano novo junto. É isso. Cara, é uma coisa assim, a gente, numa viagem que eu fiz com o Sueli agora para Campos do Jordão, e aí lá em Campos do Jordão, falou, pô, cara, hoje era o dia da célula. A gente estava preocupado com estar com o pessoal da célula no dia de hoje, né? A gente fica sempre com aquela saudade da turma, de tão, A célula, a tão gente bacana aprende que a é. célula ela não é só, não se resume àquele dia ali do Não, encontro, não. aquela reunião de uma hora e meia, 2 horas. É muito além disso. Muito além. Aliás, a nossa semana começa na quinta, né? Começa Dia da na célula é um dia quinta-feira. especial. verdade, Muito, dia- muito. Pra gente é o início da semana. Às vezes a gente chega cansado, mas a gente sai renovado, Nossa, né? com Eu vivo certeza. isso toda semana na minha célula. Tem terça-feira Com que é certeza. Cada uma palavra. luta Uma para luta. chegar na célula. Coisas que normalmente não acontecem, normalmente no dia da célula acontecem. E aí, quando a gente sai de lá, a gente não dá vontade de ir embora. A gente não quer Não sair dá. de perto do povo. Quando os irmãos chegam, não dá vontade de deixar eles irem embora. Vamos ficar mais um pouquinho. Mas é muito bom. O senhor tem preparado mensagens que realmente têm edificado muito, né? Você vê como as pessoas entram na célula e como elas saem dali edificadas pela palavra, né? É muito gratificante. A gente tem visto assim pessoas sendo realmente tocadas pela mensagem que o senhor tem preparado ali naquele lugar. Amém. E a célula lá cresceu Graças a Deus. Multiplicou. e fiquei sabendo que vocês são anfitriões, Anfitriões. né, da célula lá. E como é que foi como é que tem sido essa experiência? É benção. É Nossa. desafiador, né? Eu costumo dizer que ser anfitrião, ele assim, é um papel fundamental, gente, na vida de uma célula ali, no núcleo. É tão importante quanto liderar. O ser anfitrião é algo assim fantástico, desafiador, porém, imagino que seja gratificante demais receber aquele povo ali toda semana, né? Ouvir as histórias e salvação, e libertação, coisa linda demais. Cura, Cura, nós A vivemos gente, isso. A gente já está meio assim. Passa uma pessoa na rua, a gente, ó, a célula, Nosso olhar muda, né? Como é que muda. foi esse convite aí para vocês se tornarem anfitriões e como é que tem sido essa experiência? Então, na verdade, quando teve a implantação da igreja lá em Piranema, a gente já vinha pensando há um tempo, né? Porque havia necessidade de se abrir mais uma casa. Mas, assim, a gente, como era uma do lado da outra, né? Porque a Paulinha é minha vizinha, a gente achou que não fosse possível, né? E ficamos com aquele pensamento, não é possível porque já tinha o do desejo. lado, já tinha o desejo. E aí, num culto aqui na sede, na Vila Sede, o pastor Lucas fez o convite dizendo que precisava de mais uma casa em Piranema. E aí, o Sandro olhou para mim, eu olhei para ele. E aí ele falou, o que você acha? Eu falei, Chegou a hora. é a hora. E é desafiador, mas acho que o Senhor já preparou a gente há muito tempo, porque a minha casa sempre foi muito cheia, né? A gente tem o hábito de receber muitas pessoas em casa. Família, amigos. E aí eu acho que agora foi só mais uma forma de receber agora pessoas para conhecer o Evangelho, né? Para conhecer essa família que é tão grande, que é de vila,
é uma família. A gente passa por situações difíceis, situações de alegrias, de tristezas, de perdas, mas também de muita glória, de cura, de conversão. Enfim, é muito bom. Amém. muito Vocês podem relatar assim, um testemunho breve ou uma experiência que vocês viveram nesse período sendo anfitriões ali na casa de vocês, algo que mudou ali, vocês, na rotina de vocês como família, né? Porque a gente sabe que tem tudo isso, né? Preparar o lar para receber essa turma toda. Tem algo que vocês conseguem assim destacar pra gente? Tem? Então, como eu disse, a gente tem, assim, Sandro passou a bola. muito... Ela tá dando pra falar aqui sobre esse não é isso mistério. não. É que a gente tem realmente muito hábito, né? Minha casa sempre, como eu estou comentando, sempre muito cheia, né? Muita gente. Então, assim, essa questão de receber pessoas não é tão desafiador, né? O problema maior é que, assim, fica mais corrido, né? Chega quinta-feira, o que está fora do lugar você tem que colocar no lugar, porque, né, é um prazer muito grande você poder receber as pessoas dentro da tua casa com um ambiente agradável, né? Então, é muito bom. Esse é o problema maior, né? Você tem que estar com as coisas bem organizado, né? E pronto ali para receber as vidas que vão estar ali, faz muita diferença. Faz muita né? diferença. Afinal, o nosso Deus é um Deus que honra a organização, planejamento, né? Então, ao contrário disso, é muito difícil, né? Se chegar com alguém, com visitante, e às vezes o ambiente não está favorável, né? Para o fluir ali, né? De Deus. Então, parabéns aí pela aula aí que vocês estão dando aí, sendo anfitriões. A gente fica até na expectativa de aumentar o espaço, né, de criar alguma coisa mais. A gente já começa a pensar nas reformas. Né? Exatamente. Alguma coisa. Aí, principalmente com as crianças, né? A gente também já foi criança e sabe como é. A criança é um capítulo à parte para o Sandro. Eu sou apaixonado por criança, gosto muito. E aí a gente foca muito neles, né? E quer arrumar um espacinho e tal. Eu tenho lá um pergolato, né? E aí eles botam lá a cadeirinha deles, falam, nosso cantinho aqui lá, já o cantinho já. Nossa mesa do lanche, né? E vai para lá. Então é o espaço reservado para eles. É bem legal, a gente fica apaixonado lá, na verdade. Muito bom. E Sandro, eu queria que você contasse para a gente, vocês viveram uma experiência também com seu pai, né, com relação à célula. Você pode compartilhar com a gente, posso, como é que foi? Ainda não é muito fácil, né, para mim, porque... Imagino, meu irmão. Vai se fazer agora 1 ano da morte dele, agora em março, né, ele faleceu no dia do meu aniversário, inclusive. Ele faria 81 anos no dia 31 de março e faleceu no dia 8, que é o dia do meu aniversário. Mas papai era de uma outra denominação, já há muitos anos, era um dos líderes no Rio de Janeiro dessa denominação, já há mais de 30 anos. E um dia ele ouviu falar da célula e viu em nós a alegria de estar nessa célula. Né? Como eu te falei, a gente foi tão acolhido que contagiou o papai. E ele teve o interesse em estar lá, em ver. E aí, um dia, eu, aproveitando essas indagações dele, falei, você pode ir comigo. E aí ele falou, pois é, eu vou. Aquilo foi uma surpresa pra gente tremenda, né? Ele falou, vamos, chamou minha mãe, falou, vamos lá na célula. Aí eu falei, caramba, senhor, o papai e mamãe vão na célula hoje. E foi uma alegria tremenda. Quando eles chegaram lá, foram abraçados de uma maneira tão grande que papai, a célula é 19h30, quando era 16 horas ele já estava arrumado. 16 horas já estava arrumado, falou, vamos para a célula que a gente está atrasado. Já estava cobrando mamãe. Cobrando todo mundo, já vai atrasar. Rapaz, quando ele chegava ali naquela célula era motivo de festa. Ele abraçava todo mundo, ele queria estar próximo das pessoas e aceitou o batismo, né? Amém. A mamãe também aceitou o batismo ali. E só que ele não, semanas antes dele
dele, seria o dia do batismo dele, ele faleceu. E foi velado na igreja. Eu te falei que a gente foi um dos fundadores da igreja do Piranema, né? E ele foi velado ali. Ele foi um dos fundadores ali e foi velado ali na igreja de Piranema. E mais uma vez eu vi um cuidado assim com a nossa família de uma maneira especial demais. Esse eu gostaria até de aproveitar para agradecer e contar aqui para vocês. No dia da morte dele, o pastor Johnny foi o primeiro a chegar. Já me abraçou, já me ajudou a resolver as coisas. E aquilo me tocou muito forte. E no dia do velório, a gente pensando em aonde nós faríamos o fúnebre, né, a parte do velório. E, para minha surpresa, o pastor Johnny, junto com o pastor Lucas, ofereceram à igreja. E aí, prontamente, nós aceitamos fazer ali na igreja o fúnebre. Mas, quando nós chegamos com o corpo, o pastor Lucas já tinha entrado na igreja, ligou o ar-condicionado, preparou uma sala, fez o café, fez o lanche para recepcionar as pessoas. E as pessoas da outra denominação, inclusive, que chegaram, foram acolhidas. O pastor Lucas fez questão de levar lá para trás e conversar e dar um café e recepcionar cada uma das pessoas, mesmo da outra denominação. Como é de praxe dele, né? Ele nunca... Isso marcou a vida de vocês. Muito, muito, muito. E ali ele trouxe uma palavra, ele deu oportunidade às pessoas também de falarem, né, ali no púlpito. E isso me surpreendeu. Assim, os próprios membros da outra denominação depois vieram falar comigo, cara, que recepção vocês trouxeram para a gente se sentiu realmente acolhidos aqui. E até hoje eu gravo e sou agradecido ao pastor Lucas, ao pastor Johnny, por nesse momento tão difícil, né, para a nossa família, um momento ímpar, um momento inesquecível, duro até hoje. E a gente pôde contar mais uma vez com esse carinho, esse amor, né, que só pode vir do Senhor mesmo. Esse abraço, que o pastor Johnny, ele tem sempre um abraço para nos dar, tem sempre, nos momentos difíceis, ele é sempre o pastor Johnny é queridão, né? Ele é querido demais. Tem um que não ama aquele homem, né? Não tem. Ele, Alex. As meninas também são muito especiais, muito carinhosas. É bem legal. Que bom, assim, saber que vocês viveram tantas experiências maravilhosas, marcantes, né, ali como igreja, em pouco tempo, né? Pouco tempo. Vila Piranema, para quem não sabe, eu não sei dizer o tempo certo, mas tem 2 anos. Acho que faz por aí, 3, né? 2 anos e pouco. Então já vem colhendo frutos, sim. né? Primeiramente das células e agora também, né, já com a igreja em movimento. Tenho visto uma juventude lá abençoada, sabe, super envolvida, adolescentes e jovens apaixonados por Jesus ali. Um abraço pro pastor Johnny, pro Emanuel, né, que tem feito um trabalho. Pedro, menino de ouro, que está se desenvolvendo cada dia mais. Tem tanta gente boa ali para mandar um abraço. Muita gente. Paulinha, Eliandro, que a gente falou aqui. Pois é. Mariana tá super envolvida lá também, muito. Ajudando ali na liderança da juventude. Graças a Deus. Que notícias boas, né? Isso. E logo depois veio o batismo de mamãe, né? Olha só, não parou por aí. Não, mamãe batizou aqui, tá feliz lá na igreja. E há um mês atrás, a Delma fez a aceitação, né? Minha tia veio nos visitar, acabou ficando por aqui, porque sofreu um acidente, está aí com a gente. E num culto, numa palavra ministrada pelo pastor Johnny, ela aceitou Jesus. Amém. Então já estamos marcando o batismo dela para esse mês aí. Glória a Deus. Exatamente. Mais um dia de festa. Mais um dia de festa. Glória. Graças a Deus. Amém. O Senhor tem feito assim da nossa Amém. vida. Eu falo para a Sueli, hoje, se nós morássemos na igreja, ainda assim a gente não pagaria tantos os benfeitos que o Senhor tem feito para nós. Né? Tem sido assim, coisas que a gente não consegue nem mensurar aqui de tão perfeito que foi. E eu vou deixar a Sueli contar o poder da oração, né, mãe? Sim, o poder da oração. Mas antes, um pouquinho, voltando ainda ao meu sogro, ele ficou tão apaixonado pela célula
que ele tinha essa coisa mesmo, sabe? Se nós disséssemos para ele que não poderíamos ir buscá-lo, nossa, era uma frustração. E houve um dia em que houve uma chuva muito intensa em Itaguaí, e Piranema também. E aí o nosso líder, o Washington, né, falou assim, olha, gente, por conta da chuva, a gente vai fazer a nossa célula online. Só que como às 16 horas ele estava pronto, ele já estava na minha casa. E aí, com chuva. Já estava com chuva, exatamente. Porque Sandro falou assim, não, hoje eu vou buscar papai um pouquinho mais cedo por conta da ansiedade dele. Aí foi lá, buscou, e aí eu mandei mensagem pro Washington, falei, olha, meu sogro já está aqui. Aí ele pegou, então eu vou para ir. E ele foi lá para casa. Então, a importância da célula, do líder que a gente teve, isso foi sensibilidade, fantástico. Exatamente. Ele foi para lá. As outras pessoas ficaram, né, em suas casas por conta da chuva, mas ele foi para lá. Foi muito bom. Uma célula especial ali aquela noite. Foi muito especial. Bom, e o poder da oração, ela é fantástica. A oração, ela move a mão de Deus. Ela é muito importante. Uma vez eu e Sandro estávamos com uma situação muito difícil. Muito. Aquela que a gente olha e fala... Agora chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E uma oração, ela transforma qualquer ambiente, qualquer situação. Amém. Ela move a mão de Deus e você vê o agir dele. Porque só o Senhor pode mudar situações impossíveis, né? E a gente tem essa coisa, né, da oração, porque foi assim um testemunho muito edificante para a gente, uma coisa muito... Esse testemunho, porque pode ser... Sim. Tem alguém vivendo uma situação parecida. Exatamente. Às vezes você pode, quem está nos ouvindo, né, pode estar achando que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem solução. Mas há solução, né? O Senhor, ele está aí para abençoar os seus, e quando você se dobra diante dele com o coração contrito, né, buscando mesmo a face dele, ele te responde. E nessa célula também, né, a gente sempre buscou estar em oração, né? Eu costumo dizer que na lavagem da louça a gente faz as orações mais puras, as mais edificantes, porque às vezes você não precisa estar diante de um púlpito para falar com o Senhor, né? Às vezes num tanque, na pia, lavando uma louça. Online, exatamente. Para outras pessoas, às vezes no trabalho, no volante, onde você estiver, ele está com os ouvidos inclinados à oração que é feita naquele lugar. Então, se alguém que tiver alcance da nossa voz ou do vídeo, não sei como vai estar ouvindo, que possa, né, entender o poder da oração e se curvar a esse Deus que é maravilhoso. Amém, Jesus. Amém. Com certeza esse episódio, né, ele vai rodar muito por aí, vai alcançar muitas vidas, né? Afinal, esse é o propósito do Chosen Cast, que essa conversa, que esses testemunhos que nós, né, ouvimos aqui semanalmente, eles alcancem os corações, né? Sim. E a gente recebe muito feedback sobre isso, né? Então, tenho certeza que, através da vida de vocês, aquilo que vocês têm compartilhado até aqui, né, experimentado ali em Piranema, vai servir de encorajamento, de impulsionamento na vida de muitos irmãos aí, muitas irmãs que estão nos acompanhando. E, gente, a Sueli queria comentar um pouquinho sobre as mensageiras, né? Fala, Sueli, como é que tá as meninas lá em Piranema? Pois é, porque eu comecei, né, a trabalhar com as mensageiras, eu, a irmã Merinha, a Vanusa também, né? Somos nós três. E aí, como eu comecei a dar uma aula lá junto com o Sandro, em Piranema, e ficou mais na responsabilidade da Merinha e da Vanusa. Mas eu queria, né, deixar o convite aqui, você que é de Piranema, próximo, tem uma filha, uma sobrinha, uma neta, alguém na idade entre 9 e 16 anos, que leve lá na igreja, né, para que elas possam ser abençoadas, né, porque lá a gente ensina e aprende também com elas,
mas é um ambiente onde elas vão ouvir falar do Senhor, onde elas vão ser abençoadas também. E estamos lá para aprender, para ministrar sobre a vida delas. E fica o convite. Tá? Muito aprendizado, muito né? aprendizado, Também não posso exatamente. deixar de falar dos meus... Dos embaixadores. Vamos lá, eu ia puxar o gancho aqui, né? Eu já estou puxando a brasa. Fala dos embaixadores aí, Sandro. Fica o convite aqui para os embaixadores do rei. São meninos abençoadíssimos. Eu sou... suspeito para falar. para falar dessas crianças. Eu sou apaixonado por crianças no geral, mas aqueles meninos lá, meus atletas, eles são tremendos. Só a Arrascaeta daí para lá. Aqui na sede tem também acontecido aos sábados, sim. né? Sim. É um trabalho maravilhoso, realmente. Sim. Quantos meninos têm sido alcançados, né, através da embaixada? O último, se eu não me engano, que nós fizemos juntos, né? Já que Vila é uma só, fizemos juntos. E aí, se eu não me engano, tinham 77 crianças. Olha só. 77 jovens ali, a gente formando o caráter deles, né? Muito Isso bacana. isso é muito bom, porque a embaixada ela consegue reunir, e as mensageiras também, né? Conseguem trazer ali a parte esportiva, Sim. A Espiritual. parte dinâmica ali, mas também conciliando com Sim. o aprendizado bíblico, Sim. com a parte espiritual, e isso é fantástico, né? São estratégias que atraem essas crianças, esses adolescentes, e ali eles são ministrados ali, São linguagem alcançados, né? que alcança o coração deles. E agora a gente está num recesso, né? Mas já estão cobrando lá. Quando é que começa, quando é que volta. Eles ficam na expectativa e nós também, né? Então já a gente, tá chegando a hora, hein? Já nós estamos juntos, hein? E falando de Piranema ali ainda, quando vocês olham ali para o bairro de Piranema, o que vocês, como igreja, né, Vila Piranema, o que vocês almejam ali? A gente tem visto, né, tantas coisas, a igreja expandindo, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente olha e a gente enxerga que existe muito trabalho ainda a ser feito. Né? Piranema, por muito tempo, foi um lugar onde não teve nenhum olhar, né, de amor, de carinho. Verdade. A gente percebe isso nas conversas com os vizinhos, nos comércios onde a gente passa, e agora inserido ali na Vila Piranema, quando vocês olham para aquelas ruas ali, o que vocês enxergam, né, com os olhos espirituais ali sobre aquele lugar? A nossa ideia ali é alargar as impactar, tendas. né? Impactar a nossa comunidade com esse amor que o Senhor tem proposto, né? Fazendo ali discípulos para que sigam plantando aí a palavra do Senhor, né? Esse é o nosso intuito. A gente vê ali como nós fomos acolhidos, gostaríamos também de acolher cada uma dessas pessoas daquela comunidade tão grande, né? E tão carente da palavra do Senhor também. A gente está ali, Rua Porto, número 14. Olha aí. Quinta-feira, 19h30. Quinta-feira, 19h30. Você que está em casa aí, aproveita. super convidado. Super convidado. Você é nosso convidado. Vila Piranema. Sandro vai pagar o lanche no final do culto. Olha aí. Tá fechado, pode ir lá. Gente, nessa caminhada, né, de comunhão, de célula, eu acredito que são muitos aprendizados, né? Vocês podem destacar, assim, um aprendizado que vocês têm, que vocês agarraram e que vocês não soltam mais ao longo desse tempo, diante de tantas experiências, tantas coisas que vocês já viveram como família, né, como casal, como igreja, como célula. Vocês podem destacar? A Sueli pode falar algo, o Sandro também. Um aprendizado que vocês trouxeram para a vida de vocês e vocês pretendem levar daqui para frente. Acho que o aprendizado que fica é a importância das vidas, né? Assim como se importaram com a minha vida, com a vida da minha família. Eu sou muito grata ao Senhor pela vida do Sandro, dos nossos filhos, né? Falo nossos porque Mariana é minha e eu não dei a vida ao Diego e ao Danilo, mas a vida me deu eles, né? Sim, então são meus filhos. Sou muito grata pela família que eu tenho e assim como olharam para mim com um olhar de amor, de empatia, eu acho que é esse o aprendizado que fica. Que as pessoas que chegarem à minha casa para frequentarem a célula também receberão esse olhar de cuidado, de carinho, de amor,
que eu transmita para eles o que eu recebi. Acho que esse é um dos aprendizados, porque são vários Amém. também, né? Amém. Esse é o nosso desejo principal, né? Passar aquele carinho que foi nos passado, né? Esse amor de Cristo mesmo, de acolher as pessoas, de ver ali elas à vontade para ouvir a palavra, a mensagem do Senhor. Então esse, para mim, é o maior legado ali, são as vidas realmente, são alcançar os corações daquele lugar. Muito bom, gente. Bom, deixa uma mensagem, se vocês pudessem deixar uma mensagem para alguém que está lá em Piranema, que não está em célula, ou também aqui da Vila Sede, afinal, Vila é uma só. Uma só. Né? Queria que vocês deixassem essa mensagem para essas pessoas que ficam ali, será que esse negócio de célula, será que é bom? Será que eu vou? Será que eu não vou? Essas pessoas que estão indecisas, deixa uma mensagem para essa galera aí. Meu irmão, se você ainda não conhece, fica aqui essa mensagem é verdadeira. Esse Deus nos alcançou e vai alcançar você também. Nós estamos ali te aguardando. E outra, ali é o melhor café aqui de Piranema. Vai tomar um café comigo, vamos bater um papo, vamos falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E é especial demais. Pode ir lá que te espero. Vou repetir. Rua Porto, número 14, 19h30. Ninguém vai esquecer o endereço. Te espero lá. Bom, a mensagem que eu deixo é que Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Não tem nada melhor. Você passa dificuldade? Passa. Mas a diferença de você passar dificuldades com Jesus e sem ele, há uma distância assim, porque você consegue dormir em qualquer tribulação. Em qualquer tribulação, porque você sabe que tem alguém que está lutando em teu favor. Então, e Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. E quem está aí nos vendo, né? Chegou o tempo. Vamos lá, vamos para a célula, vamos junto com a gente. É muito bom. E o café o Sandro faz, e é o melhor café de Piranema. Olha aí. O café é meu. Deu vontade agora, hein? Vou lá conhecer esse café. Vem sim, vai ser mesmo. Amém, gente. E bom, chegou o momento esperado do Chosencast, que é o nosso famoso ping-pong. Eita. Separamos aqui Meu algumas Deus, e agora? palavras. E aí, como é que funciona o ping-pong para quem está em casa também assistindo? Eu vou falar aqui uma palavra e vocês têm que, de bate-pronto, também com uma palavra, né, dar esse retorno a respeito do que essa palavra representa para vocês. Então, Ok. como vocês estão em casal, eu vou falar a palavra, o Sandro fala primeiro, Sueli também fala. Não pode ser a mesma coisa. Ih, Jesus, Tá ok. e agora? Tá? Vamos lá. Ping-pong, bate e volta. Ping-pong, é rápido. Podemos? Podemos, Preparados? vamos lá. Vamos lá. Deus é... Tudo. Amor incondicional. Boa. Célula é... Especial. Fundamental. Muito bom. Igreja é... Igreja é importante para que possamos congregar, né, um com o outro, conhecer um ao outro. Amém. E principalmente fazermos com que a palavra do Senhor siga o seu id, né, que alcance outros corações. Família. Família. Igreja é família. Muito bom. Família é... Família é meu coração, família é tudo. Meu alicerce. Gratidão é... Gratidão é algo muito especial. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. É muito importante. Ser grato é fundamental. E para fechar, Jesus é... Jesus é tudo. É o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem outra palavra. Para mim, ele é maravilhoso.
Tá vendo? Foi fácil ping-pong. O pessoal fica nervoso quando chega a hora do ping-pong. Até que foi mais ou menos. Raciocínio rápido, rápido. Gente, queria deixar esse espaço aqui agora para vocês mandarem aí um beijo, um abraço, um agradecimento. Vou deixar aí alguns minutinhos para vocês deixarem essa mensagem. Eu não Fiquem à vontade. Nem tentar lembrar de nomes aqui, porque são tantos. Mas, gente, ó, pessoal lá da célula, pessoal da Igreja de Piranema, né? Pessoal daqui da sede, grande abraço, tamo junto. Eu queria, não podia deixar de falar sobre o meu pastor Johnny, meu pastor Johnny, agora são tantas pessoas que eu falei que eu vou tentar lembrar. Meu pastor Johnny, aquele abraço, obrigado por tudo. Pastor Lucas, aquele abraço. O meu líder de célula também maravilhoso. E, gente, o meu casal missionário lá, Eleandro e Paulinha. São tantas pessoas. Muita gente fera, hein? Muita. São irmãos, a gente está bem amparado. Meu Deus, muita coisa. São pessoas que realmente fazem parte da nossa família. É uma grande família de verdade. E é isso, Eli. Então, os meus agradecimentos vai primeiro ao meu esposo. Ô, glória. Olha! Sem ele eu não sou nada, né? Meu Deus. Sou muito grata pela vida dele. Sou muito grata pelo homem que ele se tornou dentro da minha casa. Para minha filha em especial, para os meus filhos, né? E, acima de tudo, para a minha igreja, que nos receberam e nos recebe todas as vezes que a gente chega, desde o pastor Johnny, que é uma pessoa extraordinária, Alec, as meninas, né, até as crianças. Esses dias eu recebi um abraço tão gostoso do Benjamin e foi um abraço tão maravilhoso. Então, desde o pastor até as crianças, eu sou muito grata pela minha igreja, né? E é isso. Amém, gente. Queria também aqui, em nome da equipe aqui do Chosen Cash, agradecer a presença de vocês. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Estar aqui na mesa desse Tá todo mundo tranquilo, só que não. Só que não, coração acelerado. Que papo gostoso, leve e edificante, né? Amém. Tá convidado para tomar um café em Piranema. Opa, combinado. Quando desligar a câmera aqui, a gente já vai marcar o café. Com certeza. Obrigado, gente. Queria também agradecer a você que está em casa ou, não sei, no seu trabalho aí, como eu disse, né, com o seu fone, talvez na academia. Obrigado por ter ficado até o final e ter acompanhado mais um episódio do Chosen Cash. Quero deixar aqui um agradecimento à liderança da nossa igreja, Amém, pastor Lucas e todo o colegiado pastoral que tem incentivado esse projeto, que tem investido para que, né, esse conteúdo chegue, né, a muitas vidas, muitos corações. Então fica aqui a nossa gratidão, à equipe Chosen Cast também. De casa a gente às vezes não tem essa dimensão, mas é toda uma logística aqui. Os meninos chegam cedo e deixam tudo preparado para que a experiência seja a melhor possível. Então, nosso abraço para essa galera top. Aos patrocinadores também, essa galera que apoia o Chosen Cast. Nosso muito obrigado também a vocês. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença. Vila é uma só. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.